Ontem, último dia de setembro, nós fechamos mais um trimestre deste 2025. Já estamos na reta final do ano. Notícia nunca falta. O Ibovespa bateu sucessivos recordes, sustentou os 147 mil pontos, 5,28% de alta nestes últimos 3 meses, de julho a setembro. Para fazer um balanço desta agitada temporada que envolve uma crise no Conselho de Administração do Grupo Pão de Açúcar, cancelamento da fusão entre Gol e Azul, disparada para a Magazine Luiza, a Cosan e a Raizen em apuros. Converso agora com o João Daronco, analista da Suno Research. Seja bem-vindo, João. Que prazer tê-lo por aqui. Um bom dia, Gabriel. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui na CNN conversando com vocês. Meu caro, qual que é o balanço geral deste trimestre? Foi um bom trimestre para o mercado financeiro brasileiro? Porque às vezes a bolsa sobe, mas sobe caindo. Então eu queria entender essa ideia geral do que foram os meses de julho, agosto e setembro, na tua percepção, para o mercado financeiro brasileiro. Vamos lá. Quando a gente pega o mercado doméstico, grande parte das empresas segue bastante impactada pela taxa de juros, que chegou no patamar de 15%. A gente teve uma manutenção desse patamar ao longo do trimestre. Então, quando a gente olha o mercado doméstico especificamente, bastante impactado pela taxa de juros mais elevada. Quando a gente olha para o mercado externo, e aí o Brasil é muito famoso pelas commodities, acaba que petróleo ainda num patamar um pouco abaixo do que a gente considera quando olha a média histórica, minério de ferro da mesma forma, né? Então, até é uma questão interessante, né? Quando a gente pega a bolsa nas máximas, o Brasil é conhecido por ser um país de commodities, os commodities não têm tido uma performance tão positiva assim. O que tem puxado muito o índice? Bancos, né? Itaú tem conseguido performar muito bem, mesmo nesse cenário mais adverso. Quando a gente pega outros ativos como o BTG também, performando muito acima do que era esperado, isso traz uma performance bem positiva para o índice. Eu acho que ainda existem bastante ativos que devem começar a andar à medida que essa taxa de juros caia, e aí esse patamar de 47 mil pontos, para mim, fica para trás, e aí a gente começa a olhar para uma numeração bem superior a essa, Gabriel. Perfeito. E aí, por exemplo, você enxerga uma variação superior a essa? Tem algum patamar que você considere ideal? Há 2 anos atrás, algumas casas jogavam 150 mil pontos para o Ibovespa, o que todo mundo achava um absurdo completo. A gente já está quase lá, 147, é um espirro para chegar nos 150. Tem algum patamar na tua cabeça que seja, talvez, interessante para nós observarmos para o Ibovespa, tirando essas variáveis pesadas da conta? Vamos lá, eu acho que é difícil assumir um patamar preciso, mas eu entendo que existem evidências que me levam a crer que esse patamar de 47 ele é até baixo, tá? Vários são os fatores. Um deles é o dividend yield médio do Ibovespa, que está acima da média histórica, ou seja, para ele voltar para a média histórica, era necessário os preços subirem, será necessário os preços subirem, tal como 20 a 30%. A mesma coisa acontece quando a gente olha outros indicadores, como é o caso do PL, preço-lucro, né? Quando a gente olha esse indicador, ele está abaixo do índice histórico, tá? Abaixo da média histórica. Isso significa que ou o preço está abaixo do que deveria estar, ou o lucro projetado para o futuro tende a cair. E, novamente, quando a gente olha as empresas de commodity, elas têm sido afetadas por esse dólar um pouco mais baixo, pelos preços de commodities mais baixos, o que não me leva à conclusão de que os preços tendem a cair, porque eles já estão bastante descontados, a questão dos lucros, né? Então, a gente tem aí o preço das ações que deveria variar. Quando a gente olha o operacional das empresas brasileiras, e aí principalmente alavancagem, rentabilidade, etc., níveis extremamente saudáveis, tá? Até quando a gente pega últimas crises do Brasil e aí patamares muito do que a gente tem hoje de juros, a gente consegue evidenciar muito bem essa questão de que a saúde financeira das empresas está em uma situação ok, rentabilidade ok e os múltiplos muito baixos. Isso me leva a crer que, ao longo do tempo, a gente deve ter uma correção nesses preços e isso deve impactar positivamente o Bovespa. As empresas, na tua opinião, passaram bem por este período de juros altíssimos? Acabei de trazer a notícia que a DASA está vendendo ativo para pagar conta, a Raizen está vendendo ativo para pagar conta, outras grandes empresas, grandes representantes
empresariais do Brasil também estão vendendo ativos para pagar conta ou fazendo novas emissões de ações para pagar os seus débitos. Então, estão conseguindo, de uma forma ou de outra, reduzir este custo dos juros. Passamos bem por este período? Tem algum grande vencedor ou grande perdedor dessa história de juro em 15% depois de um ciclo de investimentos que passamos aí entre 2021 e 2022? Acredito que seja uma boa pergunta, e aí eu sempre comento que crise é o momento de separar o joio do trigo, né? A crise gera oportunidade e a gente consegue ver quem estava preparado ou não. Tem até uma frase um pouco não tão poética, mas que expressa muito bem, que é quando a maré baixa, a gente vê quem está sem roupa, nadando sem roupa, né? E eu acho que a gente consegue evidenciar isso muito bem nesse patamar de juros de 15%. Quando a gente está olhando empresas que se alavancaram demais, que não estavam preparadas no quesito de ter receitas recorrentes, bons contratos, acabam que tiveram que se desfazer de ativos a qualquer preço, fazer capitalizações para conseguir sobreviver a esse mercado de taxa de juros elevada. Quando a gente pega empresas que estão mais preparadas, que foram mais diligentes, que foram mais conservadoras, aqui se cria um mar de oportunidades. Eu acredito que, por exemplo, Cosan é um caso extremo de uma empresa que se alavancou bastante, deu um passo maior que deveria ter dado e depois teve que dar uns 5 passos para trás para poder se manter no jogo, né? Existem outros ativos que eu acredito, novamente, que tendam a performar muito bem e se aproveitar desse momento. Eu até posso citar um aqui que é pouquíssimo conhecido pelos investidores, mas ela está na bolsa, que é a 3tentos, uma empresa que, dentro do agronegócio, que tem sofrido uma crise tremenda, tem conseguido se aproveitar de um movimento de consolidação diante de uma disciplina de alocação de capital. Então, novamente, Gabriel, acho que nesse momento a gente separa o joio do trigo, as consequências, os números vão vir depois desse período, mas empresas que têm uma boa diligência na alocação de capital, uma boa estrutura de capital, devem colher os frutos. Crises geram oportunidades. João Daronco, analista da Suno Research, inclusive essa frase bem famosa por esse rapaz está aí nas suas costas, Warren Buffett, muito atribuída a essa frase. Quando a maré baixa, a gente vê quem está nadando pelado. É uma das máximas aí do mercado, não tão bem-vinda assim em ambientes familiares, mas é uma máxima que funciona para as empresas, para ter uma dimensão aí de como é que estão as contas e a organização dentro de casa. Sempre um prazer tê-lo por aqui, um bom trabalho a você, até a próxima semana. Muito obrigado, Gabriel. Valeu.